Olá, galera da TV4, eu sou Sérgio Tripper e estou começando agora aqui para você, Desbloqueado. Um programa que a gente fala da vida dos outros, né? Porque a minha não interessa para ninguém, tá? Se você não tiver a fim de assistir a gente, você não se preocupe não. Você pode desligar e procurar alguma coisa para você fazer que você considere que seja mais útil do que participar e curtir esse bate-papo aqui, muito legal. Hoje, nesse programa especial, porque hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, depois é sexta, depois vem sábado, domingo, eu vou conversar, bater papo aqui com duas pessoas que eu gosto muito. Um está aqui todo dia ele está aqui na TV4, meu irmão, meu amigo e meu parceiro de TV4, certo? Kevin Eletro, como é que você tá? Tá bem, Kevin? Tô bem demais, meu irmão. Como é que foi de viagem, tá bem? A última vez que a gente esteve junto aqui, você tinha viajado, né? Foi, a viagem foi boa, uma viagem longa pra caramba. Isso é muito bom. Doido. É? Mas tudo certo. Mas você botou Maiara para dirigir, não? Não, só eu dirigi. Então, falar nisso, deixa eu fazer em público aqui uma alusão a Maiara, porque é o seguinte, eu estava na instante futucando o Instagram e tinha uma foto muito bonitinha de vocês dois lá. Uma bituquinha. Ai, que coisa linda. O outro tem 53 anos, ele é natural de Almenara, mineiro, tá? É um mineiro baianeiro. Baianeiro, né? Baianeiro, né? Almenara... Almenara é Bahia. Ele foi candidato ao cargo de deputado federal na Bahia, eu tô lendo, viu, gente? Para não falar besteira. Nas últimas eleições, pelo PL. Ele é reverendo escritor e crítico. Tem curso superior, é casado, tem 3 filhos e um agregado. Um agregado é Marcelo. Tá? Eu tô falando de Geraldo Soares. Eu achei ótimo, foi o agregado. O agregado. Primeira vez que eu escuto agregado. O filho é agregado. E tem um barato, não, e tem um barato aí que é o seguinte, ele vai me xingar todo depois. Com certeza. Vai. É um negão de 1,95 m, gente. Isso. Já é um prazer receber você aqui. O prazer é meu, uma alegria estar aqui na TV. É a primeira vez que você vem aqui, né, velho? Primeira vez. Você fica dando moral pra esses canalzinhos de TV aí de Salvador. Dou muita moral. Esses cacete armado que tem por aí. Eu dou muita Mas moral. agora você tá na TV4. TV4 desbloqueado. Totalmente. Totalmente. Eu escolhi pra hoje, gente, 3 temas que eu quero conversar com vocês. Quero dividir com a galera aqui. Tá certo? E eu vou começar pelo mais baixo, né? Depois a gente chega lá em cima, tá? Esse cara nasceu em Recife no dia 17 de novembro de 1972. Ele é filho de seu João Inácio e Dona Graça. Ele é neto, Geraldo, do João Roma, certo? Muito conhecido na política pernambucana por ter sido deputado 3 vezes lá, né? Lá na década de 50 e 60. Ele é filiado ao partido PL, do qual ele é o atual presidente estadual, foi chefe de gabinete de ACM Neto na Prefeitura de Salvador. Sim. Ele foi deputado federal de 2019 até 2023, virou ministro da Cidadania de 2021 até 2022, do governo Bolsonaro. É casado com Roberta Roma, agora deputada, a minha deputada Roberta Roma, pensa, que bagaceira. Eleita com 160.731 votos. Tem 2 filhos. Ele foi também, antes de pintar como bolsonarista, tá? Ele foi assessor do governo de Pernambuco. Ele atuou na administração do famigerado Fernando Henrique Cardoso, certo? Que gastava dinheiro com a quenga dele. Foi assessor, nessa época lá, do Ministério da Administração e Reforma do Estado, foi delegado do Ministério da Cultura para o Nordeste, chefe do escritório da Agência Nacional de Petróleo, ANP, em Salvador, foi eleito em maio, foi chefe de gabinete da gestão de ACM Neto, e depois que ele resolveu aceitar o convite de Bolsonaro, rompeu com a ACM Neto, ficaram brigadinhos eles, eu não gosto de você, eu não gosto de você. Aquela coisinha do povo de Salvador aí, que mexe com polícia. Saiu do republicano? E exatamente isso. Vou perguntar logo na lata, né? Porque aqui não tem esse negócio. João Roma é um homem confiável? Cada pergunta aqui é desbloqueado mesmo, né? Não, aqui, se você não quiser responder, não tem problema. Eu acho engraçado, não, eu respondo tudo. Eu acho engraçado... Desbloqueado de senso crítico. Desbloqueado de senso crítico. Eu acho engraçado que... Vamos começar por João Roma, isso aí já começa... Né? O João Roma, eu não tenho muita
experiência assim, de lidar com ele. Eu já vi João Roma algumas vezes, conversei com eles outras, mas eu vejo muito padrão. Eu vejo muito padrão. Padrão comportamental. Eu vejo padrão espiritual, comportamental e vejo que ele tem duas coisas a resolver. Ele tem, de um lado, né, a tentação de levar um partido todo da Bahia para fazer o que ele quer. E essa tentação é porque aquele espírito tentador, né, que engloba querer aparecer, por exemplo, em Brasília, ele vai ter que aparecer em Brasília em 2026, alguma coisa importante, né? E essa tentação dele pode levá-lo a manipular todo mundo. Manipular todos os diretórios hoje, colocar as pessoas que ele quer. Porque está pensando em ser senador em 2026. E isso, se ele for por essa vertente, eu acho melhor, já que ele tem o apoio de Bolsonaro em algumas coisas, eu acho melhor eles deixar a presidência estadual do partido, porque ele pode até agregar e pode fazer até chegar forte em 2026, mas ele vai perder todo mundo, principalmente aqueles que são, né, da luta, aqueles que têm o interesse de fazer as coisas acontecerem na Bahia. Isso é importante. Então, esse é o caminho dele. Esse é um caminho. Que ele, essa tentação, né, dele querer ser senador 2020, é uma tentação. Então hoje, nesse padrão espiritual dele, que eu observo, nesse padrão comportamental dele, ele está sendo um equilibrista. Ele está se equilibrando em uma coisa ou outra. E o segundo caminho que ele pode tomar é um caminho de um verdadeiro líder. Que depois um líder que compõe bem com todo mundo, né? Um líder que, por exemplo, ele tem um problema enorme. Ele tem a doutora Raíssa Soares, mesmo que seja do interior, né? A doutora Raíssa Soares, ela faz parte do PL, que é o partido que ele preside. É uma sombra grande que ele vai ter. Não é que seja uma sombra. Quando o cara quer pegar um diamante negro, como a doutora Raíssa Soares, e vislumbra nela uma carreira espetacular, uma carreira muito boa, porque ela surgiu com ações, com atitudes, com posicionamento de uma verdadeira heroína baiana, né? Como a Bahia tem tradição de ter mulheres heróicas, né? Maria Quitéria e todo mundo, né? Ana Júlia, não é isso? Ana Júlia mesmo, não é isso? Ana Júlia eu só conheço Ana Angélica. Joana Angélica, né? Joana Angélica. Joana Angélica. Porque Ana Júlia eu conheço aquela música. Né? O Ana Júlia. Pois é, mano, exatamente. Muito boa. Agora, mas deixa eu te contar. Mas aqui não tem a segunda vertente. Aqui tem um detalhe. Eu vou explicar. Você vai explicar, mas você vai explicar daqui a pouquinho. Não. Calma aí, só pode falar um por vez. Tá? Exatamente, mas aqui quem manda sou eu, viu, gente? Quem manda aqui sou eu. Não tem esse negócio de eu sou desbloqueado. Você fez a pergunta, eu tô desbloqueando. Tá desbloqueando? Deixa eu terminar, são 30 segundos. Continua, porque ele fica me dando sinal lá. Ele pode pegar um diamante bruto desse, um diamante negro desse, que surgiu na Bahia, que ela podia ter ficado em Minas, e estaria bem em Minas, que surgiu na Bahia, que é um terreno vermelho, é um terreno, no bom sentido da palavra, comunista, né? E vislumbrar uma carreira para ela muito promissora. E eu sei que ele já tem isso na mente dele, que a doutora Raíssa pode ir muito mais do que a gente imagina, né? E por causa das pesquisas que foram feitas ao longo desses 12 meses dela, em todo o Brasil. Ele sabendo disso, aí ele sim pode ser um líder que pode gerenciar, gestar, ou então ser um bom conselheiro para desenvolver a carreira da doutora Raíssa. Perfeito. Posso colocar minhas então é isso, ele pode ser isso, e aí ele pode ser admirado por isso. Ou odiado. Não, depende, porque, por exemplo, se a doutora Raíssa, por exemplo, quando Bolsonaro falou assim, doutora, é isso mesmo, a senhora vai a Senado, é isso mesmo, a senhora é corajosa, etc. Se a doutora Raíssa fala não, eu vou a deputado federal, João Roma não existiria para governo. Isso. Né? E ele não existiria depois também para Concordo com você. deputado, não existiria também depois para presidir o PL. Não,
Concordo porque com você. ela seria mais votada, etc, etc. E ela que presidiria o PL, mas só que a mentalidade dela é cristã. Ela ia gerenciar a coisa. Patrão? Agora, eu vou perguntar para você. Agora, a confiança vai vir do que ele vai fazer, pô. Sim, calma. Aí que eu quero ponderar... São duas portas. Se ele entrar nessa porta, eu vou ver ele. Esse cara eu não confio. Eu quero Se ele entrar na outra, eu falei, esse cara é um líder. Eu quero ponderar a minha opinião Você sobre confia, isso aí. Kevin? Confia nele? Olha, eu acho, fazer uma análise mais ampliada. Bolsonaro é bem conhecido por escolher mal as pessoas que circundam ele. Não, e mas, os nomes... mas a esposa dele escolheu bem. Não, a esposa, sim, Michele com certeza. Michele, você é a gente top. está falando, politicamente falando, sim, né? sim, tudo Ele bem. não é conhecido pelas melhores escolhas. E, assim, é muito fácil a gente ser engenheiro de obra pronta. É muito fácil a gente olhar agora para a eleição passada e falar assim, fulano de tal errou, fulano de tal acertou ali e tal, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que a escolha do João Roma para a disputa foi uma escolha falha, como se demonstrou ser. Eu acho ele um político... assim, existem várias categorias de político. Um político de primeira prateleira, de segunda prateleira, João Roma não entra em nenhuma delas. Entendeu? Eu acho que dentro de uma disputa que você tinha o apoio do presidente, né, um presidente que teve uma votação muito boa, como o Bolsonaro. Tudo bem, a gente está na Bahia, a Bahia é tido como um território vermelho, como você mesmo afirmou, só que o cara chegar aqui e ter, né, eu tenho os números das votações aqui, 9% dos votos válidos, 738 mil votos, é uma votação pífia, entendeu? E você colocar esse cara como presidente do partido, eu acho que você tá dando um prêmio para uma pessoa que fracassou. Eu como direita, eu como... Não sou baiano de nascimento, mas sou baiano de morar aqui na Bahia há mais de 30 anos. Sim. Eu não me sinto representado pelo João Roma. Eu votei nele porque eu acho que as duas opções que a gente tinha eram ruins. O ACM por ter sido um defensor do fecha tudo na pandemia. E o PT, né, independente de quem se colocasse, eu jamais votaria neles. Então, dei a oportunidade para o João Roma, mas não votei convicto. Votei por falta de opção, sabe? E ele, o desenrolar dele na campanha foi muito fraco. E aí, como você falou de Raíssa, a gente faz o contraponto. Raíssa. Qual era o cargo de Raíssa político? Nenhum. Nunca teve cargo político, sem ser os 10 meses, né, ou 11 meses, como secretária de saúde aqui em Porto Seguro, de uma cidade pequena do interior da Bahia. Uma pessoa sem um poderio financeiro muito grande, e essa mulher consegue mais de 1 milhão de votos. 1.058.000. Exato. E esse cara, que tinha, teoricamente, o apoio de Bolsonaro, porque isso é algo... Né? Eu sei que Sérgio vai chegar no ponto Bolsonaro e eu quero tocar nesse ponto, porque eu acho que o Bolsonaro não apoiou a campanha na Bahia como se deveria ter apoiado. Essa foi a minha opção. E aí você tem essa figura do João Roma tendo 738 mil votos. Assim, tá claro ali quem é a liderança, né, da direita na Bahia. Para mim tá muito claro. E foi premiado o desempenho pior. Né? Eu não me sinto representado pelo João Roma nessa posição como presidente. Acho que foi uma escolha péssima. E o que você falou dos caminhos que ele vai seguir de agora em diante é o que vai melhorar a imagem dele ou jogar ladeira abaixo. Que, mas, na minha opinião, a imagem dele não está boa. Isso. Kevin, agora tem uma coisa seguinte. Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu cheguei a conviver com ele durante o período da campanha. Agora, na eleição em que ele foi eleito deputado, ele já mostrava que ele era ruim de voto. Ele foi eleito deputado, certo, em 2019, com 84.455 votos. Ele entrou na rabeta. E ele era o deputado do ACM, né? Mas ele tinha o apoio de Antônio Carlos Magalhães. Neto. Ele tinha o apoio. Eu vejo assim, que o João Roma, ele precisa agora, pelo que eu vejo dele, comportamento dele, ele com certeza já está com um marqueteiro. Que não é Tripper. Que não é Sérgio Tripper. É claro. Não tem dinheiro para me pagar. É um ponto negativo. Aí ele vai ter dificuldades muito grandes. O marqueteiro dele
e com certeza já está conchavado com esse marqueteiro, para trazer a história, trazer a mentalidade de que ele precisa ser aceito no meio bolsonarista. Isso, né? Vender ele como se fosse bolsonarista. Então ele vai... Ele... Não é nem bolsonarista, permita só uma opinião, Gel. Incluir ele no leque de conservador, que eu acho que ele nunca foi. Ele é liberal. Exatamente. Ele é liberal, ele nunca foi conservador. Isso. Ele nunca foi conservador. Não é conservador, mas ele tem que se provar conservador. Se ele é ou não é, eu não sei. Mas ele tem que se provar. Ele não consegue transpassar isso. Ele não conseguiu transpassar isso quando ele era ministro. Ele não conseguiu transpassar isso como candidato. Ele já está em campanha. Ele já está em campanha. Não, ele já lógico. está em campanha. Agora, o pessoal de Brasília tem dificuldade de enxergar essas coisas, porque se tivesse lá um padrão, se o PL Nacional tivesse um padrão para desenvolver lideranças, se tivesse isso jamais aconteceria. Ô, Gel, vou pedir o seguinte, um tempinho para vocês. Break. A gente vai aqui, eu vou comer um biscoito, tomar um café, certo? E a gente já vou fazer a mesma frase de meu amigo Guto Jones. Some não, a gente volta daqui a pouquinho, mas rapidinho, vai bola. ouvindo esse barulhinho de máquina aí? Pois é o som da sua vida melhorando. Você já deve ter percebido que nossa cidade passa por uma grande transformação. Arraial da Ajuda, Trancoso, Baianão, Orla Norte, Vera Cruz. Os bairros estão recebendo atenção especial com manutenção e pavimentação de ruas. Assim, as praças também estão sendo requalificadas e tem novas praças sendo construídas. São investimentos com recursos próprios para trazer mais qualidade de vida. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tá pensando que acabou? Vem muito mais por aí, viu? Olá, galera! Estamos de volta com esse Desbloqueado Especial com Geraldo Soares. Reverendo? 9 livros escritos? 12. 12? Eu vou dizer assim, é uma vergonha. Vou mandar um recado aqui, gente, para Pedrinho Soares,
que acabou de me confirmar aqui, via WhatsApp, eu perguntei para ele, que eu tinha uma certa dúvida, eu perguntei para ele aqui, Pedrinho, me diga assim, quantos livros seu pai já escreveu? Ele mandou aqui 9. Ô, animalzinho, foram 12. Pelo amor de Deus, né, Pedrinho? 9. São é brincadeira? Kevin? É porque eu obriguei ele a ler 9. É por isso só fica 9 na cabeça dele. Ele cansou. Deixa eu falar uma coisa seguinte, você estava falando muito de João Roma e tudo, e você tocou no assunto aqui que João Roma, eu vou deixar instigar você, vou perguntar para a Kevin. Você acha que João Roma tem condição de sair candidato a senador com essa eleição, essa votação que ele tem? Não, condições nenhuma. Na minha opinião, ele não tem condições. Mas ele está indo com uma... eu acho que João Roma ele criou na cabeça dele que ele tem uma importância muito maior do que ele realmente tem para a política baiana. Então, ele quer mirar algo que ele tem a maior chance de acertar. Por que teoricamente, se ele veio candidato a governador, por que ele não viria de novo? Porque ele sabe que vai tomar pau. Não, porque Neto pode não estar deixando. Exato. Aí ele vem candidato ao Senado. O Senado, dessa vez, né, na próxima eleição, são 2 cadeiras. Então, teoricamente, é mais fácil, né, essa eleição do Senado. Tá aí pensando aí, surfar mais uma onda bolsonarista, torcendo pro governo PT, nível nacional, nível estadual, ser uma porcaria, o que não tá difícil de acontecer, e já tá acontecendo. E ele surfar essa onda do bolsonarismo de novo. Isso. Eu vejo João Roma como um oportunista. Mas isso se continuar essa onda bolsonarista. Se. Geraldo, você acha que isso pode acontecer ou você acha que ele pensa de maneira diferente? Não, eu penso que essa estratégia do João, primeiro, essa estratégia de João, em outro estado, um estado mais bolsonarista, ou um estado bolsonarista, não mais, daria um certo. Estado bolsonarista, daria certo em Santa Catarina, daria até certo no Rio Grande do Sul, daria certo, em São Paulo daria certo, uma vaga ia ser dele, né? Com certeza. Daria certo em Minas Gerais, que as 2 vagas de Minas estão em aberto, né? Mato Grosso. Daria certo em vários estados do Brasil. Agora, na Bahia é muito diferente. Na Bahia não tem onda bolsonarista. A Bahia é um estado, a raiz do PT está aqui. Sim. A sede, com certeza. O poder do PT se deslocou de São Paulo, passou pelo Rio e veio aqui para a Bahia. Está aqui na Bahia. Então, todos, né? Você vê o chefe de gabinete que comanda todos os ministros do Brasil Rui Costa. Rui Costa, governador da Bahia. O líder da bancada, né, dos senadores do PT é Jacques Wagner. Ex-governador. Né? Então, Jacques Wagner pegou um cara que fazia cerimonialista, ele era MC, né? Chamado MC. Um cerimonialista, Rui Costa pegou um cerimonialista, usando a mesma estratégia de Jacques Wagner, e pegou um cerimonialista que depois foi secretário de Agricultura e... De Educação também. Desculpa, de Educação, né? Isso. De Educação. E não mas foi do jeito que ele conduziu, parecia que ele era secretário de Agricultura. Não foi muito bem. Não foi bem de jeito nenhum. Ele foi péssimo. Porém, eu vi o padrão, o comportamento de Jerônimo. Jerônimo é um cara... Aí eu falei, por que ele é diplomático? Ele é muito diplomático, atencioso, né? E tem aquela unção, você já viu aquela unção chamada, uma natureza chamada, natureza de padre? Ele tem. Aquela natureza de padre, aquela... Sereno, tranquilo. Tranquilo, escuta você. Ele tem alguns atributos, apesar da vida pregressa dele como secretário de Agricultura e secretário de Educação. De Educação serem ruins, né? Mas o Jerônimo cerimonialista, que apazigua bem tudo, que resolve bem tudo, existe. E aí o que acontece? O João Roma, com essa estratégia na Bahia, não dá. Porque já pegamos Jacques Wagner, pegamos Rui Costa, pegamos a estratégia do PT. O PT sabe jogar o jogo bem jogado para governança, né?
Eles podem não saber jogar um jogo bem jogado para fazer prefeituras. Eles perderam esse time, perderam isso. O PSD é mais forte na Bahia. Nesse então quesito. o PSD é mais forte, o PP também, né? O PT caiu muito, perdeu quase tudo. Mas para governo e cargos majoritários, o PT, aqui na Bahia, essa estratégia dele não tem. Por exemplo, desses duas vagas do Senado, que em outros estados seria mais fácil, essas 2 vagas aqui, pode ter certeza que uma vaga é do PT. Magel. Só um ponto. Vá. Vocês comentaram, né? Houve uma questão do quais são os antigos cargos do Jerônimo. Ele foi os 2, tá? Ele foi... Seria um vulgo o secretário de Agricultura, mas o termo correto é secretário estadual de Desenvolvimento Rural. E depois que ele foi secretário de Educação. Eu acho que em um mandato ele foi... Né, esse desenvolvimento rural, no outro mandato ele foi de educação. Deixa eu só complementar uma coisa. Ele ter sido de desenvolvimento rural é porque ele é agrônomo de formação. Ele nasceu no dia 21 de março, na verdade. Ele nasceu 8 dias depois de mim. Só que ele nasceu primeiro. Ele nasceu em 55, eu fui nascer depois. Beleza? Quem nasceu em 55? Como é agoniado é esse, rapaz? O pai dele, não? Que nada, vocês estão mudando de pau pra cacete. Eu digo todo dia aqui, rapaz. Quem manda esse programa sou eu, não é o entrevistado. Ele mudou de Bolsonaro? assunto. Ele nasceu no dia 21 de março de Ele percebeu, Geraldo. 1955, moço. Tá certo? É militar reformado. Foi deputado. Beleza? Durante 27 anos. Congressista. 27 anos? 27 anos. Não roubou, não? Eu não sei. Eu vou perguntar para você, que eu gosto de perguntar assim. É para mim? Eu vou te dar 1 minuto para você responder isso. Tá certo? 1 minuto. Ele vai responder em 2. 1 minuto? 1 minuto. Cara. É 1 minuto. E 1 minuto define o seguinte. Eu vou perguntar o seguinte. Você não acha que Bolsonaro foi frouxo? Em que situação? Em todos os aspectos. Todos os aspectos é muito forte. Não, o cara da presidente da República, meu irmão. Eu não posso falar frouxidão. O cara põe sacando. O cara é pai de família. Eu etc. acho- Não, mas é no sentido político. Eu sou pastor aí. Isso, não, então pronto. É por isso que eu chamei você, porque eu sei que você gosta de Mas ficar assim, moderando as coisas. ele tem. São os conselheiros dele que ou ele não dá valor, ele faz o que quer, ou os conselheiros são muito ruins. Né? Porque eu acho que é o seguinte, até por não precisa ter expertise nem de ser formado PhD em Harvard em ciência política para dar esses conselhos para ele. Exatamente. Né? Se eu fosse conselheiro dele, eu jamais falaria para ele, vai embora, vai para Orlando. Vá para Orlando, vai fazer o que em Orlando? Nada, vai para Disney. Aí eu falaria, já que é para sair e fugir, vai para Israel. Aí ele fugiu. Pelo menos vai Você acha falar que ele lá, fugiu? estou no retiro espiritual. 100 dias de retiro espiritual. Mas Orlando, pô. Orlando vai fazer o quê? Ficar lá brincando nos parques, para baixo, para cima? Lá tem muito brasileiro. Pô. Então, Netanyahu ia receber ele lá com uma honraria fantástica, mas eu falaria assim, não vá, fique. Fique, você preso. Preso por quê? Aí eu falei assim, que bênção, deixa eles te prenderem. Mas, Porque aí é bom que você economiza pro partido pelo PL, porque da última vez você gastou tanto dinheiro que não sobrou nada para ninguém. Você foi candidato a presidente. Você vai economizar milhões e milhões pro PL. Por quê? Porque você vai sair da cadeia e vai ser eleito presidente do Brasil, igual você saiu do hospital. Aí não vai precisar fazer nem propaganda política, só lá na cadeia falar assim, gente, estou preso, sem motivo algum de novo, e acabou. Mas não, foi botar ele lá. Realmente, eu creio que ele caiu em depressão. Ele? Sim, caiu em depressão Foi um profunda. Foi um golpe muito duro. A galera ficou ali sustentando, porque foi um golpe duro, porque uma celebridade, quando você fala assim, 4 anos, mitou, aí não mitou nada. O que aconteceu? A cobrança de Deus é poderosa, meu amigo. Ele bota seu algoz para vencer você, porque você colocou no seu coração que realmente você é um mito. Pode ter sido. Por quê? Porque eu te explico. Eu acredito nisso. Eu te explico. Vocês são muito religiosos. Não é religioso, não. Isso é a condição histórica humana. Sempre foi assim. Quando o cara
ele aceita a glória do homem entrar nele. O que é a glória do homem? É o ovacionar do homem. Você é fantástico. O que eles estavam falando? Você é fantástico, você é fantástico, você é acima da humanidade, você é um mito, você é um Deus, você é um semideus, você é um cara tal. Quando ele perde ao longo do tempo, ele perde a sensibilidade. A referência. Da realidade. Da realidade. Da realidade. Ele perdeu a referência. Ele se torna ignorante do entorno. E o entorno, né, é o povão. Isso. O povão é o entorno. E não aquela galera ali, classe média A, B e C. Entendeu? E quando você perde a sensibilidade, você começa a sabotar os seus líderes, começa a não ligar mais para os bons aconselhadores, você começa a rejeitar ali seu primeiro escalão em algumas coisas, de conselheiros, estou falando de ministros, né, que a maioria é interesseira ali, alguns não. Eu vejo que ele tomou decisão por experiência, eu dou uma nota 8 para ele, quando ele escolhe, eu acredito que até mesmo por preguiça, né? Quando ele escolhe Paulo Guedes para economia, aí você pergunta, e quem é economia? Ele, Paulo Guedes é que toca. E o agro, Tereza Cristina. E foi delegando. Isso. Né? Delegando. Desses caras, desses ministros, saíram os senadores e os governadores hoje. Isso. Mas e o pessoal do entorno político dele? A maioria massacrada. Como é que é? Sérgio, você confia em João Roma? Jamais. Acho ele um Zé. Um Zé o quê? Ruela. À esquerda. Não, quando sacanagem, João, você sabe que eu gosto de você. Acho que falta você discurso. Entendeu? Faltou discurso. Agora, eu acho que tanto... ele tem que vencer algumas barreiras. Né? Eu não estou falando de doutora Raíssa, mas você já mistura na pauta toda, pô. Mas eu acho que doutora Raíssa Soares e o senhor Geraldo Soares, vocês foram inocentes. Inocente com o quê? Não, nessa questão de tocar. Porque acontece o seguinte. Eu acredito também nessa tese. Porque não, peraí, você não vai falar agora, você não. Sabe por que não foi? Não, eu vou concluir. Porque às vezes a gente tem que pensar no médio e longo prazo. Olha, se você... Mas política de curto prazo, é coisa de mentalidade local. Eu imaginei médio e longo prazo. Sim, então, por exemplo, se você quiser ir na direita hoje e conversar com alguém, os próprios da direita falam assim, conversa com a doutora Raíssa primeiro. Então, se ela fosse deputada federal, sabe o que ia sair? Quando o Bolsonaro, sabe o que ela ia sair? Bolsonaro pediu para ela 5 vezes ir a Senado e ela não foi. Isso aí é uma Daiane Pimentel já na primeira ordem. Teve uma... Pronto, acabou. Doutora Raíssa ia ser deputada federal uma vez e acabou. Deixa eu dizer uma coisa pra você, é o seguinte. Refresca minha memória, se eu estiver errado, você me corrige. Raíssa e vocês dois, tiveram vários encontros com Jair Messias Bolsonaro. Em uma dessas conversas, o Bolsonaro virou para a Raíssa e falou, se eu não estiver enganado, a seguinte história. Doutora, a senhora está sendo cotada para ser governadora da Bahia. A senhora vai encarar essa... Você sabe que a Bahia é um estado vermelho, uma coisa mais ou menos assim e tal. Então é o seguinte, todo esse processo, ele foi desenrolado, certo? Em um relacionamento, digamos assim, sem intermediários. Sem intermediários. Certo? Diretamente com o Bolsonaro. Coisas de Deus. Exatamente. Quando um outro entrou no meio, que foi o João Roma, que entrou no meio para se apresentar como uma possível solução para o governo da Bahia e tal, aquela coisa. Então, vocês não conseguiram perceber que existia uma jogada de João Roma, como existe hoje? Nós temos que separar uma coisa. João Roma nem existia quando a gente ia lá. Exato. Ok? Então, aliás, João Roma, a gente nem sabia quem era João Roma, quando Gilson Machado veio aqui. Ele falou assim, doutora, eu vim aqui para falar com a senhora o seguinte, a senhora quer sair a política a quê, se a senhora quiser? Ela falou assim, não, eu não tenho pretensão, mas vamos supor que tenha. O que nós temos agora? Deputada estadual, federal, deputada. Já que eu tenho que responder, ela falou, deputada. Ele falou assim, pode subir mais, porque a senhora pode mais. E a gente está com essa pretensão de colocar a senhora nesse nível de majoritária.
Então aí vem. Aí depois vem o convite Bolsonaro, um almoço, o 2 em outro almoço, o 3 em outro almoço, o 4 chega pro Valdemar. Assim, ó, Valdemar pega o telefone, chega para doutora Raíssa, por favor, saia deputada federal. Porque presidente nacional de partido político não quer saber de governador, vice, senador, não quer saber de deputado federal, que é o que dá grana demais pro partido. E o Valdemar não queria isso? Demais! Aí a Raíssa falou assim para ele na frente dele, então ligue agora para o presidente Bolsonaro e fala, convence, olha como é que tá no patamar, convence o presidente de eu ir à federal. Ele. Ô, meu presidente, eu sei que eu tô aqui com a doutora Raíssa, estou aqui com o esposo dela. Ô, doutora. Senado, né? Né? Ok, tá certo. Tá bom. Doutora, não tocamos mais nesse assunto, é a Senado. Okay, pronto. Imediatamente ele fez um vídeo e falou assim, essa é a nossa senadora na Bahia. Isso. Na verdade, ela deveria ter ido à governadora. Já que era para pensar... Quando acontece isso na minha frente... Eu penso já a médio e longo prazo, por causa da perca eleitoral. Aí eu já passo a pensar de médio a longo prazo dela ser uma vertente na Bahia. E aí organizamos tudo e todas as sabotagens que vieram do próprio PL, né? Era para receber um custo, recebeu metade. Era para resolver isso, não deixaram ela fazer. Então o PL tem que se resolver de falar assim agora para a doutora Raíssa. Doutora Raíssa, o que a senhora quer planejar politicamente para a Bahia? E não ficar sempre sabotando e mendigando. Isso. Uma coisa eu garanto, nós não vamos pedir nada a João Roma. Nada. Mas nós vamos fazer tudo. Isso. Que precisa fazer. Então a doutora Raíssa pensa de forma coletiva. Eu não. Eu penso tudo como uma guerra. Ela pensa de forma coletiva. Tá bom, presidente. Mesmo que eu vá perder, mas eu vou então, né? Você vai para mim? Vou. Que beleza. Mas vem cá. Vem cá. Você concorda com isso também? Não, não concordo. O que é que você acha? Assim, não tenha medo de Geraldo, não. Não, eu tô tentando entender. Eu tô tentando entender a história. Deixa eu te perguntar. Vocês sabiam... Eu queria que ela fosse a deputada federal, pô. Perfeito. Mas pensando para ser uma vertente política, um pilar político na Bahia, a gente imaginou, falou assim, não, é melhor ela ser... Vamos lá. Minha opinião é o seguinte, eu acho que política é estratégia, e eu acho, sinceramente, que algumas pessoas falam que o Bolsonaro é um exímio estrategista. E, sinceramente, ele não é. Ele não é. Não consigo enxergar isso. Na política ele tem defeitos. Muitos defeitos. Mas muitos. Quando ele fala para João Roma tocar aqui a Bahia, ele deixou para lá, ele errou dramaticamente. É porque a gente não é daqueles que eu vejo, tem uma personalidade fraca, vejo que, né? Bolsonaro ele quis, por um capricho, na minha opinião, ter representantes de governador e senador em todos os estados. Em alguns estados, isso logrou êxito. Na Bahia, se vocês já tinham, né, os scouts que seriam negativos, eu acho que ele poderia muito bem ter se dado um passo atrás. Tá? Vamos aqui analisar aqui a votação do primeiro turno na Bahia. Jerônimo teve 49%, a ACM teve 40% e João Roma teve 9%. Ou seja, nós perdemos a oportunidade de ter uma campanha mais competitiva de ACM frente ao candidato do PT maior, né? A diferença foi muito grande. E se você parar para analisar, os votos de João Roma e de ACM são votos de um grupo político, de um ideal político que você rachou. Tanto que no segundo turno, ele aglutinou os votos do João Roma, né, o ACM, e perdeu por uma diferença menor. O crescimento do ACM foi muito maior do que o do Jerônimo. A diferença, né, da diferença de votos de um para o outro foi mínima. Na verdade, a gente está gravando esse programa hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira de noite. Nós estamos prevendo. Exatamente. Ele chega amanhã. Inclusive, quando ele chega amanhã, ele vai ser citado pela Polícia Federal para que ele compareça para o Federal dia 5 para poder falar lá sobre as joias. Andréa Sadi, aquela perfeita jornalista da Maravilhoso. Globo,
Só que não. É só a gente procurar saber a história dela. A sorte dele que a mulher dele não assiste o programa. Não. Andréa Sadia é a repórter da Globo, que andava lá nos corredores de Brasília. Pessoa né? fantástica. A serviço, ela excelente, competente. Isso, também acho. O marido dela também é gente boa, André Rizek. Eu não estou nem um pouco preocupado com a André Sadia. André Rizek é o marido dela, gente. Escreveu aí um bocado de besteira aqui na rede a respeito da chegada de Bolsonaro, aquele negócio todo. A gente vai tomar um café e volta no instante. E outra coisa, eu vou prometer, já no próximo bloco você vai ser punido, fica 5 minutos sem falar. Mas eu tô bloqueado aí? Tá bloqueado. A gente volta no instante, some não, fica aí. É bom, isso é papo gostoso. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini. Um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini. 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73-99818-9708. Você já viu como ficou a nova Praça da Bandeira? Foi toda revitalizada. Novo piso, nova iluminação, novos bancos, novo projeto paisagístico, tudo seguindo o projeto da Passarela da Cultura. Além disso, a praça ganhou uma linda fonte luminosa, homenageando as cores das bandeiras de Porto Seguro, Bahia e Brasil. E ó, todo mundo quer fazer uma selfie aqui. E o lugar continua rodeado de barzinhos e restaurantes. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí.
Ó, a galera tá de volta aqui, nesse desbloqueado. Se você imaginar o que acontece aqui, na hora do nosso intervalo... Nossa Senhora, puta que pariu. Vocês precisam ver. Eu vou aproveitar agora aqui que acontece. Geraldo fala muito em número, porque isso é aquilo e tal. Tá? Kevin fica com medo de Geraldo. Aí eu vou dizer, pô. Agora, é o seguinte, ó. Eu tenho uma formação publicitária, tá? Tenho um MBA em gestão de negócios e trabalho com marketing político. Tenho um portal, a Gazeta, que eu trato com muita responsabilidade e com muito respeito. Você estudou na Universidade Federal de Ilhéus? Não, de Ilhéus não. Ele estudou em Harvard. Não, aqui, pô, eu nem dos Estados Unidos eu gosto. E aí o que acontece é o seguinte, então, na Gazeta, quando a gente vai publicar alguma coisa, tá? A gente sempre tem a preocupação de analisar a fonte, tá? Eu utilizo na Gazeta as RSS, que são permissões que me autoriza a republicar algumas matérias de alguns portais, de alguns sites. E para Geraldo e para Kevin, é o seguinte, eu recebi um link enviado por um amigo meu, e que a manchete é o seguinte: fenômeno político, doutora Raíssa Soares se destaca em pesquisas internas nas cidades baianas. Como, tá certo? Eu li a matéria e não encontrei dados, nem a fonte dos números apresentados por essas pesquisas, eu vou reservar o direito de também não tocar no nome do portal, só por uma questão. Agora eu queria perguntar para Geraldo, eu não sei se eu consigo dar 2 minutos para Geraldo, e Geraldo consegue falar em 2 minutos. Eu vou falar em 2 minutos. 2 minutos? Geraldo, e eu vou chamar ele de Gel porque eu tenho intimidade para chamar ele de Gel. Ô Gel, vou perguntar isso para você, depois vou perguntar para a Kevin. Você, e eu já utilizei desse artifício como marqueteiro, de utilizar informações, tá, para poder queimar adversários. Então, tipo, antigamente você dizia assim, você colocava na mídia que fulano de tal tem a preferência para ser o prefeito de Itabuna. Aí o povo falava, gente, aquele cara, não, aí já liquidava ele. Quando você vê uma matéria dessa, que eu passei o link para você agora aqui, que diz que, tipo, em Feira de Santana, a Raíssa é hoje a 2ª colocada. Quer ver outro lugar? No estado Pererê. Entre outras coisas, certo? Só dizendo que Raíssa é isso, que Raíssa é aquilo, que Raíssa é isso, que é aquilo tudo. Quando um portal publica números e esses números não vêm acompanhados, certo? Da fonte, isso não pode ser uma armadilha da oposição? Pode ser uma armadilha, né? Que até para trazer uma divisão no próprio PL. Isso. E também pode ser um erro de redação, um erro de redação, um erro, né, da fonte, porque tudo que eu escrevo, eu coloco uma fonte. Exatamente. Eu coloco uma informação, coloco aspas de quem falou, porque ainda mais na mídia, nessa hipermídia hoje, você tem que ter todas essas fontes. Exatamente. Cometeu um erro grave. Exatamente, porque o que eu posso dizer aqui... Eu poderia colocar aí Paraná Pesquisas, né, Veritar, que é do Grupo Bandeirantes. Ali inclusive, o instituto que nós utilizamos... O Multidados Pesquisa, que eu confio muito. Exatamente. Né? Então, que mais? Poderia colocar aquela aqui, Vox Populi. Exatamente. Só não pode colocar já acabou, né? Aquele já acabou, né? O Ibope. O que é que você acha, Kevin? Não, o Ibope mudou, é outro nome. Mas é o mesmo metodologia. O que é que você acha? Eu esqueci até o nome, de tão ruim. O Ibope era. Não, o que virou o Ibope agora, falou que 50% da população apoia o Lula. Ainda gosta do governo Lula ainda. Isso. Certo? O que é que você acha desse tipo de matéria, onde você dá uma série de números e você não fornece a fonte? Então, eu acho o seguinte, tem que ser analisado caso a caso, né? Pode ser uma casca de banana para ser escorregada, como você falou, né? Algo para poder queimar. Ou então pode ser mesmo um detalhe técnico, o cara quem colocou, talvez, ele não se atente a esses dados da forma que você se atente, né? Você tem uma experiência com mídia muito grande, né? Você já trabalhou em veículos de mídia de conhecimento nacional.
Então, talvez a pessoa que toque esse site não tenha a mesma expertise que você, né? E foi talvez um ato falho mesmo, entendeu? Então, o instituto é o IPEC. IPEC. Não, o que eu acho estranho... Que é uma... o IPEC... Que o IPEC é o antigo de Lula, mas não... De quem? Tem um que fica do lado, a sede fica do lado do Instituto Lula. É tudo. Não tem problema, não. Hoje você pode ser preso, que depois você é liberado e depois você vira presidente. Hoje o crime está tranquilo. Hoje o crime compensa. Aqui no Brasil compensa. O que eu fico preocupado, Geraldo, porque acontece o seguinte. Eu acho que a Raíssa é um oxide, não é isso? Totalmente. Nós sempre falamos sobre isso. Seria de tremenda imbecilidade qualquer grupo político hoje que se coloque nessa linha de direita, bolsonarista, tá certo? O seguinte, eu gosto muito de Bolsonaro, mas eu não sou bolsonarista, eu sou conservador, tá? Eu luto eu gostaria... A ideia vem primeiro do que o político. Exatamente. Perfeito. Acho que nós tivemos digamos assim, um veículo, né, que se propôs a levantar realmente essa bandeira e carregar essa bandeira, que foi o Jair Messias. Mas eu sou conservador, eu sou pela família, eu sou pela pátria, eu sou pela moralidade, essa coisa toda. Mas ninguém hoje, de sã consciência, que se coloca à direita da situação que nós vivemos hoje, tanto no estado da Bahia como no país, o presidente lá e o governador cá, ninguém abriria mão de ter o apoio, tá certo? De uma mulher, tá? Que teve 1.058.000 votos orgânicos. Não comprou o voto. É verdade. Não teve apoio. Então é o seguinte, o que a gente vê diante disso tudo é que é o seguinte, se eu fosse hoje candidato a prefeito em algum lugar e não estivesse fazendo parte desse grupo da gestão atual do governo do Estado, é claro que eu queria o apoio de Raíssa. Sim. É claro que eu queria uma vitória. Vamos botar um exemplo. Em Luiz Eduardo Magalhães, certo? Que se eu não me engano, é Júnior? Eu esqueci o nome dele lá. É claro que ele pleiteia Júnior Marabá. Júnior Marabá. Júnior Marabá. É claro que ele interessa para ele. Sim. Teixeira de Freitas? Teixeira de Freitas, em Salvador. Mucuri, Bahia. Em Salvador. Isso. Quem é que hoje lá em Salvador vai brigar com o atual prefeito de Salvador lá? Bruno Reis. Quem é que hoje... Geraldo Júnior. Geraldo Júnior é aquele que apresentava no programa? Não. É de rádio. Isso aí. Rádio. Geraldo Júnior, ele tem a probabilidade de crescer muito e atrapalhar, e levar para um segundo turno. Ele sairia candidato por qual partido? MDB. Apoiado pelo PT. Obrigado. Qual o problema? Você olha minha mulher. Não, é porque a gente tá de um programa. Aí ele tá lá. Fala pra ela, estou gravando. Atende aí. Quero ver você falar isso. Estou aqui no podcast muito importante, pô. Sacanagem. Quem é que manda lá? Eu saí de casa. Eu saí de casa pra gravar um programa de 1 hora. Agora virou um programa de 2. Ele é ingênuo. Tá aqui Tripe, Geraldo, e ele gravar um programa de 1 hora. Não, e outra coisa, você sabia que o Geraldo. Pelo amor de Deus. Queria trazer o Vinícius Brandão pra cá. Só eu falando, meu irmão. Na verdade, o programa tem que ser 3 dias, só você falando, pelo amor de Deus. Mas eu gosto de explicar. Mas, ô Gel. Fala, eu até esqueci a pergunta. Hoje, quais são as cidades? Aproveitar para responder ela. Eu estou respondendo. Quais são as cidades? Quais são as cidades que você acha que existem candidatos a prefeitos ou a reeleição de prefeitos que merecem, certo, o apoio da doutora Raíssa? Você tem, assim, uma ideia, mais ou menos? As que merecem? Porque assim, vai aparecer, todo mundo quer. Luiz Eduardo Magalhães. Gente muito boa. Barreiras. Muito bom. Juazeiro tem que dar uma revolução lá. Isso. Salvador, que ela tá com um scout muito bom em Salvador, 68%. Jacobina.
Jacobina, né? Lá não, lá Teixeira de Freitas, né? Não, Jacobina, aproveitar e mandar um abraço para o nosso Ricardinho. Ricardinho. Rosalvinho não, Rosalvinho agora virou assessor virou assessor de deputado federal. É assessor agora. Rosalvinho, mas nem Rosalvinho candidato. Nem liga mais para nós. Ah, não liga não. Tá engordando. Nossa, não liga. Alder, para de dar vida boa para Rosalvinho, meu filho, pelo amor de Deus. Agora, Feira de Santana. Feira. Importantíssima. Não, feira é uma surpresa muito grande, ela né? Que mais? Itabuna e Ilhéus. Mas Itabuna é menino, como dele é. Mas Itabuna é um dos lugares que ela está mais forte. Mas segundo pesquisas. Ilhéus está menos, mas está muito forte. Como nesse mesmo site que eu estava vendo agora aqui. Eu tenho aqui de Itabuna, me mandaram de Itabuna. E existe Itabuna é aqui perto, né? Então... Não, Itabuna é aqui perto. Itabuna é minha terra, pô. Aí, ó. Isso. Olha lá na sua terra, já pensou? Ave Maria. Meu não, Deus. se Raíssa tivesse sido eleita... Se ela fosse prefeita em Itabuna... Não, se Raíssa tivesse sido eleita senadora, eu ia sair candidata a prefeita em Ilhéus. Meu Deus. É que, pelo amor de Deus, Ilhéus precisa de um prefeito, né? Pelo amor de Deus. Eu ia ficar 2 anos tirando isso da sua cabeça. Não ia não, né? Você tá maluco? Você Lucas... consegue imaginar Sérgio prefeito, Geraldo? Caraca! Você consegue imaginar Sérgio prefeito? Não consigo. É melhor eu não consigo. A não ser que ele pega os doidão, tudo de lá e bota tudo de secretário. Não, mas eu sou um cara muito equilibrado. Né? Bota um equilibrado da saúde, porque se ele botar o doidão ia pirar todo mundo. Meu Deus. Mas então, tem isso. aqui ó, eu tô com a pesquisa de Itabuna que diz o quê? Me mandaram uma pesquisa. Quem é? Qual instituto, Geraldo? Multidados. Multidados. É porque eu confio neles, né? Então, você tem esse link pra mandar pra mim aí, pra me assistir, pra me analisar? Aqui, ó. Eu te dou aqui, ó. Vá, fala aí. Multidados. Multidados, Itabuna. Fizeram várias coisas aqui. Isso. Dá uma analisada aí. Deixa eu ver aqui, multidados. Multidados. Deixa eu ver, achar o multidados aqui. Acha aí. Porque... multidados.com.br, acho. Multidados TI, multidados.com.br. Olha aí. Vamos lá, velho, que até agora não achei não, pô. Multidados... Eu vou encaminhar para você, pro Kevin, essa daí tá boa. Porque Kevin já gosta de número. Na verdade, você sabe que tem dois malucos aqui, né? Tá doido? O Kevin e a Eliana Jorge. São 2 malucos. Eles sentam aqui para ficar aí. Fica aqui, um com notebook. Hoje ela manda para mim, porque esse dados aqui, esse multidados que você mandou aqui, não é o do Instituto, não. Não é não? Não. Deixa eu ver qual que é aqui. Tá. Mas o que acontece? Tá aí, ó, tá no seu. Aqui, acabei de receber aqui agora. Agora eu vou passar isso. O programa é gravado, mas a gente faz de conta que tá ao vivo, gente. Pode ficar tranquilo. Certo? Mas então, eu acho que o legal é isso, né? Então é o seguinte, você teria hoje. A gente teria hoje Raíssa. Se prepara que eu vou perguntar, você sabe disso que eu vou perguntar, né? Sei, mas... mas eu não vou perguntar pra você, eu vou perguntar pra Kevin. Pode. Pra Kevin não ficar escolhendo. Aí depois eu passo pra você. Não tem não. Você teria hoje um apoio a... Tipo, a Raíssa tem hoje uma boa influência em cidades como Luiz Eduardo Magalhães, Barreira, Itabuna, Ilhéus, todas essas 20 maiores. Tudo o seguinte. Kevin, para quem já foi, e a gente diz que a gente começa por casa, né? Você acha que nenhuma suposta reeleição de Jânio Natal aqui em Porto Seguro, você acha que a Raíssa, não se meta não, viu? Você acha que a Raíssa deveria apoiar ou apoiaria Jânio Natal? Olha... Acho que tem muito o que conversar, né? Qual que é a participação, analisar qual foi a participação de Jânio na própria campanha da Raíssa também. Eu acho que foi um apoio muito tímido de Jânio, minha visão, minha opinião. Então, isso tudo teria que ser conversado. Tem que ser até decidido se realmente Jânio vai ser o candidato, né? Porque o que Jânio prega aos 4 ventos é que ele não é a favor de reeleição e que ele não é candidato. Então, pronto. Teve reunião recente agora, de 1 mês e pouco atrás, que ele afirmou com todas as letras: não sou candidato, não sou a favor de reeleição. Isso. Jânio Natal, meu parceiro, meu brother, é o seguinte, vou ligar para você assim que acabar esse programa aqui, para que você... Não, essa semana, na semana que vem, a gente vai gravar com o Jânio Natal e eu vou perguntar para ele aqui se ele é ou não é candidato, pô. Tem que decidir logo, cacete. Eu acho que ele não vai decidir isso esse ano. Não? Não.
Vai enrolar. Ele vai enrolar até o último minuto e aí vai tomar a decisão. Segundo um amigo nosso... Mas ele fazendo isso, ele vai queimar as lideranças todas. Eu também acho. Ele não pode deixar as pessoas, Não, eu acho que... os líderes, os vereadores, tudo que compõe... Ele é prefeito agora. Se ele não fosse prefeito, ele podia fazer isso. Mas ele é prefeito agora e tem mais um problema. Então me diga logo. Doutora Raíssa Soares está na frente e... Na frente ele de não quem? saindo. Ele não saindo, doutora Raíssa Soares é do PL, partido dele. Isso. Aí ele sai e dá para um outro. Mas Então ele... Mas por que esse outro não pode ser Raíssa Soares? Hã? Por que esse outro não pode ser Raíssa Soares? Porque Valdemar vai ligar para ele, peraí, eu tô aqui com a minha Raíssa tá na ponta, ela é do PL, você é do PL, e você passa a prefeitura de Porto Seguro para outro partido? Não, mas Raíssa não é do PL? É. Então pronto, ele não tá passando para outro partido, ele tá passando para outra pessoa. Não, você não entendeu, Não, aí foi o seguinte, no caso... Eu acho que o telefone da mulher dele abalou ele. Não, esse é no caso... Você entendeu ou não? Não, mas o que ele está dizendo é o seguinte aqui... Porque você falou que na última hora ele vai deixar. Vai deixar para quem? Digamos, ele pode passar... Não é deixar. Na última hora ele vai... Ele tá falando aos quatro ventos nos... Dizendo que não é candidato. Eu tô achando que, tipo assim, na última hora ele vai realmente decidir. Entendeu? Eu acho que ele é candidato. Gente, ele fez isso na campanha quando ele foi prefeito de Porto Seguro na última vez. Eu não tô inventando isso. Ele fez isso na última vez. Mas doutora Raíssa, séria candidata a prefeita de Porto Seguro, não existia. Agora existe. Sim, com certeza. Então, que o apoiou e se sacrificou para se apoiar, para apoiar ele. Sacrificou em todos os sentidos, né? Você sabe muito bem, para apoiá-lo. O que acontece? Chega agora, aí ele no final fala, não vou mais não, e acabou? Não, gente, não, acho que não. Presta atenção, eu moro em Porto Seguro desde 95, então eu vi a história acontecendo nessa cidade. Jânio foi prefeito em 2004, não quis vir a reeleição, trouxe pelo lado dele o antigo candidato da eleição anterior, que foi o terceiro colocado, que foi Abad, colocou Abad debaixo do braço dele Abad se elegeu. E Abad se elegeu. Ele pode fazer a mesma coisa. Raíssa, eu não vou sair candidato, mas a população de Porto Seguro, minha candidata é Raíssa Soares. Eu tô junto com ela. Meu partido. Isso. Eu tô falando isso, é o natural fazer isso. Pois é. Mas o que ele estava dizendo isso é perfeitamente plausível isso acontecer. Claro. Ou... Agora ele também não pode inventar candidato. Não. As duas opções... Se ele não for, ele não pode inventar candidato. Não, as duas opções que tem, as três opções ele vem candidato. Uma possibilidade que eu acho mais forte dele ganhar seria com Raíssa, e isso daria uma força política para ele tremenda. Raíssa teve muitos votos aqui como senadora. E a terceira possibilidade, que eu fico na dúvida se é boa ou não, é Paulinho viu o candidato dele. Não, eu vou que é o vice. Na verdade, existe essa possibilidade. Um acordo, sempre existiu. Mas combinar esse acordo com a doutora Raíssa? Não entenda. Não entenda. Não vou falar disso. Tem que combinar, porque agora surgiu essa pessoa. Eu entendo, mas quem é que bate o martelo nessa história toda? Doutora Raíssa. Não, quem bate o martelo é Jânio. Não, doutora Raíssa bate para falar se eu apoio ou não. Sim, exatamente. Mas quem vai definir o candidato é Jânio. Jânio vai falar assim, eu sou o candidato... Ele define um candidato se o candidato fosse... Se a doutora Raíssa fosse fraco. Exatamente. Ela é fortíssima. Não, ela é fortíssima, isso é sem sombra de dúvida. Então, uma pessoa que teve 30 mil votos aqui em Porto Seguro... Se ele não for reeleito... se ele não for a reeleição, ele é natural... Ele vai doutora, alguém. Eu vou apoiar a senhora e vamos negociar aqui. Perfeito. Eu acho que esse que é o melhor caminho, é o melhor cenário. Ele não fala, mas quem fala, mesmo assim, quem fala sim ou não, se vai a prefeita, é Raíssa. Não, é lógico. Okay. Ele vai fazer o convite para ela vai falar que sim ou que não. Apoiado por você? Mas beleza. Agora, se ele colocar um outro candidato e não o do PL... aí ele está entregando de bandeja. Aí está entregando de bandeja para o partido, ela também vai falar sim ou não vai apoiar. Exatamente, correto. Então quem fala sim ou não do apoio, doutora Raíssa. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quem toma a decisão, a primeira decisão
é Jânio, porque ele é o prefeito. Sim, entende? é. Mas quem tem o espólio político, quem tá sendo ali, ó, o foco desejado pelos votos, pela representação política, isso sem sombra de dúvida mesmo. É Raíssa Soares. Você, com Jânio candidatando, de novo, por uma questão até de legado, quem você acha que vai concorrer com ele? Ah, meu amigo, aí cabe... Dá pra fazer um programa inteiro sobre isso. Não, só quem vai concorrer. É o candidato de Baldino. Quem é o candidato de Baldino? Não sei, pode ser ele ou pode ser o primo dele, o Dorico. O Dorico Júnior. É o candidato de Cláudia, que ninguém sabe dizer se é Cláudia. Eu já ouvi dizer que histórias que Roberto viria candidato aqui, Cláudia viria candidato em Eunápolis. Isso não dá certo, é Cláudia aqui. Aí, você acha que o PT não colocaria um candidato aqui na Bahia? Aqui em Porto Seguro? Cláudia? Não. Qual é? Cláudia é PSD. Não, mas com vínculos fortíssimos, mais poderosos com o PT. Mas você acha que talvez o PT não tá com interesse de criar o que a gente falou lá? O PT não tem raiz em prefeitura na Bahia. Você acha que o PT não vai vir com a sede, com a vontade de aumentar essas raízes? Vai dividir os votos da Cláudia todinho e ninguém vai ganhar. Não sei dizer. Entendeu? Não sei dizer. Cláudia também. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu sei dizer. Eu estou abrindo aqui, não. A gente vai continuar. Vai dividir, que você sabe que divide. Deixa eu te falar um negócio pra você, seguinte. Os votos da Cláudia são da essa pesquisa que você mandou para mim aqui agora, eu estava lendo agora aqui, foi realizada quando? Tem um então depois você pergunta lá para o pessoal do Multidados, porque é o seguinte, e avisa para eles que Fernando Gomes morreu. Tá? Eu volto depois do bloco, que aqui é desbloqueado mesmo, não tem negócio de engano não. Agora é o seguinte. Mas assim... Vou dizer, quer valer uma apostinha aqui? Mas não. Depois não faça isso com Multidados, não. Isso, depois não. você recupera. Não, isso eu só estou dizendo o seguinte, porque aqui na pergunta espontânea, não as era pessoas pra ver nada ficaram... disso, era não, pra mas ver aí... a antepenúltima página e a penúltima. O que acontece aí? Ninguém tá nem aí pra isso, se o entrevistado responder, vou votar no Mickey Mouse, o cara da pesquisa tem que colocar, ué. Então é uma pesquisa espontânea. Morreu quando? Já vi aqui. Morreu quando? Tem 2 anos. Tá. Então, deixa eu dizer uma coisa. Eles devem estar pegando as informações em 2018. Isso. Deixa eu dizer pra você. 2020. Tem 2 anos de Covid que ele morreu. Eu quero fazer uma apostinha aqui? Vou fazer uma aposta aqui. Eu digo que Jânio Natal é candidato à reeleição. Eu também acho. Então pronto. É bom que dá uma alívio. O jeito é Jânio, rapaz. O jeito é Jânio. Então eu vou ser do contra, que eu acho que ele não vai ser. Então, vamos valer uma cervejinha. Falar nisso, não pode ser cerveja. Eu queria saber, antes de ir pro intervalo. Pega a pesquisa. Eu queria saber onde é que esse povo das cervejarias estão colocando o dinheiro que a gente gasta com a miserável da cachaça, da cerveja. Porque o Grupo Petrópolis pediu recuperação judicial. O quê? O Grupo Petrópolis. A Itaipava? E você não lê você não lê a Gazeta mais, né? Você não lê a Gazeta. Aquele médico, tá na Gazeta. Depois que a Gazeta tirou o pessoal nosso. Não tem isso não. Aquele médico que abusou da paciente lá, o anestesista, ele... Perdeu o CRM. Deixa eu perguntar, o que tem mais aqui? Informação da Gazeta. A mulher foi enterrada viva, sabe disso, né? Foi enterrada viva, depois ela acordou lá e tá batendo lá. Me acorde. Aí, os coveiros chamaram ela. O Grupo Petrópolis pede recuperação judicial. É mesmo? Galera, é o seguinte, some não. A gente vai aqui e volta, porque a gente só tem mais 15 minutos mais ou menos de programa. Beijo. Tá pronto aí, né? Por que não pergunta se vai a vereador? Não. Pergunta, dá uma aperta aí. Agora Vai ser outro programa. Isso, tá pronto? Vai dar uma aperta no seu Aperta você, Victor, tá bom? Olá, galera da TV 4, nós estamos de volta com mais um bloco e o último bloco desse desbloqueado. Vocês falam demais, né? Pô, pelo amor de Deus, 2 anos, Geraldo, nunca mais eu caminho você aqui. Tá certo? Geraldo, a gente vai perguntar. Pergunta se a doutora Raíssa apoia Kevin para vereador de Porto Seguro. Não. Se ela não apoiar, eu não apoio ela. Não. Simples. Hein, pergunta. Apoia, será que apoia? Ela apoia? A Raíssa me apoia? Eu acredito que apoia. Se ela não apoia, a gente pega e sepa. Corta ela. Gel. Eu apoio. A Raíssa também apoia. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Com certeza. Isso. Apoia mesmo? Ainda mais que ele fez lá os gradios lá tudo de graça, né, irmão?
O cara, até constrangedor. Tô comprando Eu agora. sei que ele não vai cobrar, mas eu cobro. E aí, quando que foi, Kevin? Não, rapaz, que isso? Dá não, esquece. Comprei uma coisa. Tem uns negócios dá pra fazer lá. Mas eu prefiro que ela não saia. Então é o seguinte, eu prefiro que meu amigo Kevin não saia candidato a vereador. Tá, não, vou negar. Fica Mas calmo, relaxa. se o Kevin sair, a gente apoia. Você apoia? Com certeza, o Kevin é um companheirão de muitos anos. A gente tem um relacionamento muito próximo com os meninos da multidade, não é isso? É de Belo Horizonte, não é tão próximo assim não, mas eles confiam na gente, eu confio Então, neles. eu estou vendo aqui, ó. Vamos conversar sobre isso aqui, você não tira a bandeirinha, não tira a bandeira do Brasil daqui não. Você vai tirar a bandeira e bota aí. A bandeira é minha. Exatamente. Eu quero ela. Não, essa bandeira é do programa, inclusive você me deve uma bandeira do Brasil. Ah, é mesmo. Você sabe Tá lá disso? em casa. Isso, não, porque aquele agregado que você tem lá, tá certo? É que pegou minha bandeira e não O devolveu. agregado chama Marcelo Félix. Isso. Aqui, Gel, na pesquisa de dados, ele fala assim, ó, eleições 2026, governador, cenário A. Para o governador, pergunta estimulada, né? Percentual. Da doutora Raíssa com 30%, Gerânio com 25%, Otto Alencar com 28%, Kleber Rosa, que não sei quem é. Esse é do PSOL. E é do PCdoB. Certo? Quer dizer, Otto Alencar. Então, realmente 30% para governo, meio distante, mas olha só. Você não acha que 30%, 25%, 28%, quer dizer, o que ela precisa mesmo é de uma rede uma rede de prefeitos, né? Pelo menos 20, 30 prefeitos. Eu particularmente acho que não tenho nada contra o João Roma, mas também não tenho nada a favor. Gosto muito dele, sempre me tratou muito bem durante a campanha política. Tenho uma admiração especial por Roberta. Acho que ela tem a oportunidade de fazer um trabalho diferente e representar bem a mulherada. Com certeza. Isso. Agora, eu ainda prefiro Neto. Eu ainda prefiro Raíssa Caminhão do Lado Neto. Bom, gente, eu queria mais uma vez agradecer a você que curtiu esse programa, agradecer a Geraldinho, Gegel, tá certo? O Moreno, de doutora Raíssa, agradecer a você, meu parceiro Kevin. A gente volta. Falando muita coisa, hein? Falando. Vai fazer um outro programa. A gente volta depois. Beijo pra vocês. Some não, viu? Fique aqui com a gente.
2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini. Um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini. 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73 998189708.